o enfrentamento com o inimigo. As estratégias de Satanás na vida pessoal. Ainda estamos nesse pontinho, né? O inimigo atingindo na vida pessoal. Nós precisamos entender que o inimigo, ele procura criar resistência ao chamado. Isso aconteceu, né, por causa da nossa fragilidade, né? Fragilidade humana. Você lembra quando Deus chamou Moisés? Aí Moisés, mas eu não sei falar, chama outro, né? Essa resistência. Jeremias disse, eu não passo de uma criança. E o Senhor Jesus, entendendo, né, essa nossa fragilidade que nos leva à resistência, sabendo que a malignidade procura aproveitar-se da fragilidade humana. Veja bem, eu não estou dizendo que não existe a parte humana. Eu estou dizendo que existe, mas a insinuação maligna, ela entra exatamente onde é a área de fraqueza. Por isso que Jesus, né, quando ele chamou os discípulos, ele teve aquela preocupação de dizer, olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é apto para o reino de Deus. Então, nós queremos deixar claro a necessidade da gente vencer, né, essa resistência ao chamado. Mas o inimigo também, ele procura nos insinuar, né, a desviar do alvo. Ele insinua. Ele não pode fazer você desviar-se se você resiste. Se você se põe firme, né? Resistir aqui é se pôr firme. Então, o inimigo, ele vai insinuar, né? Tirar você do caminho. É o que aconteceu, como nós já vimos, de Pedro com Jesus, né, 22 a 23 do capítulo 16, né, foi o próprio discípulo, né, Pedro, insinuando Jesus a não ir à cruz. E Jesus disse, arreda Satanás, porque tu não entendes os propósitos de Deus. Então, precisamos estar atentos às insinuações, sabe? Às vezes é um emprego muito vantajoso, aí a gente toma essa postura, eu vou ser um cooperador, um mantenedor, mas Deus quer usar você no campo, Ele não quer você usar apenas seu dinheiro. É um exemplo que eu estou dando, né? E outras formas, né? Já vi. E assim, com muita tristeza, digo que não foi só uma vez, né? Pessoas que estavam na caminhada, na jornada cristã, missionária, no ministério, e veio um casamento. E esse casamento tirou, né, a pessoa do caminho. Então, a gente precisa ter cuidado com as insinuações da malignidade para nos desviar dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Mas o inimigo também, ele tenta nos enganar com falsos profetas. Então, vamos ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, porque às vezes a gente quer ouvir Deus na boca do profeta. Meu irmão, profeta hoje não existe como no tempo do Antigo Testamento. Jeremias falava em nome de Deus, era o profeta para a nação.
Nós temos profetas hoje, eu creio nos dons para hoje, né? Então, nós não podemos dizer que não tem, mas não tem um profeta que fale para toda a igreja como se ele tivesse essa função de estar profetizando como a pessoa destinada por Deus para falar aquilo que deve ser feito. Não, é muito pessoal, é muito pessoal. Creio em profecia, Deus pode falar, mas não sendo uma caracterização, né, daqueles que tinham essa função, porque a própria Bíblia diz, né, Jesus foi quem disse, os profetas profetizaram até João Batista. Então, depois de João Batista, na nova aliança, existe o dom de profecia na igreja, mas não é uma pessoa para dirigir a nossa vida com as suas profecias, de jeito nenhum. E esse texto de Jeremias é Deus reclamando dos profetas. Ele diz assim: ai daqueles que dizem, o Senhor disse, quando eu não falei. Então há muita tendência, né, das pessoas que têm o dom de querer falar em nome de Deus, às vezes para agradar as pessoas. Então, gente, vamos concluir esse argumento, lembrando que a palavra diz, se você fala em nome de Deus, você precisa ter essa consciência que Deus está te usando naquele exato momento, para aquele caso, para aquela pessoa. É assim que a gente entende o dom de profecia. E a profecia não é para guiar a nossa vida. Deus nos fala pela palavra. A palavra profética de Deus que a gente segura, né, tem como segurança, é o que está escrito. E aquilo que vem de alguma manifestação do dom de profecia vai confirmar aquilo que Deus falou aqui dentro, né? Deus nos guia pelo Espírito. O Espírito fala no nosso interior. Então, cuidado, porque o falso profeta é usado pelo maligno também, tá bom? Vamos ver aqui outra estratégia do inimigo. É nos trazer desânimo, vem o medo, com o medo vem a ansiedade, e a ansiedade gera depressão. Quantas vezes a gente encontra pessoas, né, tão usadas por Deus, daqui a pouco cai em depressão. Então a gente precisa estar atento a isso, porque isso também é estratégia maligna para nos tirar da jornada cristã, ministerial. Em Reis, esse texto de Reis, vocês conhecem, Elias, depois de sair vitorioso, né, fazendo cair fogo do céu e queimar o holocausto, vencer os profetas de Baal. Aí ele ouve a palavra de Jezabel, dizendo que vai matar os profetas, se desanima, fica debaixo de uma caverna, dentro de uma caverna, e pede até a morte. Então, meu irmão, vamos cuidar disso. Está sentindo, né, desânimo? Não deixa o inimigo se aproveitar. Enquanto a questão está no campo das suas emoções, não deixa o inimigo se aproveitar. Trata logo, trata logo. O que nós temos aqui de Coríntios é o apóstolo São Paulo, é esse grande homem de Deus, corajosíssimo, mas ele sofreu desânimo, ele teve ansiedade. Veja o que é que acontece aqui. O texto diz que Paulo estava esperando Tito, e Tito não chegou. Aí ele diz,
eu estava com temores por fora e tremores por dentro. Estava ao ponto de desanimar. Aí Deus mandou o meu amigo Tito, né? Eu estou parafraseando, mas o texto está mostrando isso, né? Paulo estava com grande temor e tremor, mas Deus o fortaleceu. Então, se isso aconteceu com Paulo, com Elias, pode acontecer conosco. Vamos ter vigilância para não cairmos, né, no desânimo, na depressão. O inimigo também procura nos perseguir. Ele incita a perseguição. Aí a gente pode dizer, não, mas a perseguição é o sistema religioso, como no caso o mundo islâmico, o sistema social político, como no caso, né, Coreia do Norte. Bem, gente, existe perseguição pelos sistemas, sim, mas não esqueça que atrás da perseguição ao servo de Deus, ao mensageiro de Deus, está uma ação maligna. Por exemplo, Atos 12, 1 e 2 está dizendo que Herodes se levantou contra a igreja e mandou matar Tiago. Tiago foi morto ao fio da espada. Porém, Apocalipse 2 e 10 está dizendo que Satanás promoveu a perseguição. Então a gente não pode esquecer, né, que a malignidade ela está atenta a todos os sistemas, de todas as formas, para impedir o progresso da igreja. Então, há perseguições. Mas eu também queria lembrar que, às vezes, você está dentro de um contexto, como no Brasil, não temos perseguição religiosa, você está numa igreja que te ama e o trabalho está indo bem, mas dentro da própria igreja, ou dentro da família, alguém se levanta contra você. E você sabe que acontece isso, né? Às vezes um ciúme, uma inveja, né? Alguém que difama você, alguém que quer puxar teu tapete. Fique atento, viu? A perseguição aqui não é só de querer matar. Vamos adiante. O inimigo procura promover a vaidade. Olha quantos obreiros, conheço muitos pastores que caíram por causa da vaidade. Porque a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a outro, não. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Resiste. Você quer lutar contra Deus? Pede a Deus humildade, porque Deus vai resistir você. O vaidoso abre portas para todo tipo de pecado. Agostinho diz isso. É a porta para todos os outros tipos de queda. É o orgulho. Então, vamos vigiar o orgulho. O texto que temos aqui de 1 de Timóteo 3, 6 e 7, está dizendo, Paulo está dizendo para Timóteo, não ponha a mão, quer dizer, não ordene aquele obreiro neófito, aquele novo decidido, sabe, que é tão bonzinho, faz tudo que você manda. Às vezes ele tem um bom dízimo, sabe? E você vai querer ordenar. Você vai colocar como diácono ou como presbítero. Olha o que é que o texto está dizendo. Não ponha a mão no neófito. Por quê?
e o texto é muito forte, para que ele não caia na vaidade, como caiu Satanás. Percebeu a seriedade? Para que ele não caia na cilada do diabo. A vaidade, como caiu Satanás. Tem outros textos aqui sobre esse grande problema da vaidade, só que eu não vou ter tempo de lidar com todos os versos. Mas eu queria lembrar só a 1 de Crônicas, capítulo 21, verso 1. Davi decidiu fazer o censo. Qual é o pecado disso? Outras vezes ele mandou fazer o censo. Porém, o texto está dizendo, Satanás pôs no coração de Davi a vaidade, querer saber qual é a força do meu exército, que potencial bélico eu tenho. O que aconteceu, amados? Veio o general e disse para ele, Joabe disse para ele, por que isso? E daí surgiu aquela grande peste que veio sobre Israel. Meu amado, cuidado com as nossas intenções. Vamos estar atentos. Batalha espiritual, vocês devem estar percebendo. Não é só fazer exorcismo, não é só estar diante de uma pessoa endemoniada, com um rosto transformado, com uma força excomungal. Não, a malignidade vem sorrateira. Todos esses versos que eu estou te falando, fala de Satanás. Então, ele é o provocador da vaidade, da presunção, a gente querer achar que pode fazer melhor e fazer mais do que o outro. Cuidado com as intenções. A intenção de Davi não era ruim, mas não era o caminho para trabalhar com o seu exército. Não era o que Deus queria, que ele dependesse da força dele e não da força do seu exército. Fica aí muitas lições para nós, para você refletir. Vamos adiante, oprime com doenças. Eu pergunto, toda doença é maligna? Claro que não. O neopentecostalismo gosta de afirmar que toda doença é do diabo. Jesus não trabalhou assim. Ele curou muitos doentes porque tinham deficiências. Deficiência física, como o cego, deficiência nas juntas, como aquele aleijado. Agora, existem também doenças que são opressões do maligno. É o que está em Lucas 13:16. Quando Jesus cura aquela mulher, ele diz, não iria eu libertar essa mulher que há tantos anos está oprimida pelo diabo. Então ali Jesus mostrou que existem doenças que são malignas. Cuidado no equilíbrio, porque a beleza do Evangelho é o equilíbrio. Cremos no poder da malignidade, mas não somos dominados, por esse poder e não podemos descrer, daquilo que a palavra nos ensina. Agora nós vamos entender as estratégias de Satanás na obra, quer dizer, no ministério. Nós vimos na vida pessoal. Agora, na própria ação ministerial ou missionária. Então, quais são as insinuações, as estratégias de Satanás? Ele promove desavenças na equipe.
E como isso é sério. Divisões de igreja. Quantas divisões de missões por causa de desavenças. Em Filipenses, Paulo está dizendo para duas irmãs da igreja de Filipos. Ele diz, rogo a Sintique e a Evódia que pensem concordemente no Senhor. Precisamos buscar concordância, pontos de vistas diferentes, isso é normal. Só não é normal a gente ficar fechado e fazer um campo de guerra com as nossas diferenças. O texto de Coríntios, Paulo está dizendo, precisa de perdoar alguém? Porque as divergências vêm. Então, houve divergências, então ficou alguém magoado, vamos para o perdão. É preciso perdoar? Paulo está dizendo, eu perdoo, mas escuta o que diz o verso 11. Eu perdoo, para que Satanás não encontre vantagens sobre nós. Então, falta de perdão é porta aberta para Satanás ter vantagem, para fazer você parar, para prejudicar a obra, para trazer escândalo, para trazer divisão. Cuidado. Mas o inimigo também corrompe as verdades bíblicas. É uma forma dele tirar a igreja da doutrina cristã, a doutrina que nos assegura, não é? Que nos dá a base doutrinária. Veja o que é que a palavra diz. Aqui no texto de 1 de Timóteo, né, capítulo 4, versículos 1 e 2. Então, o apóstolo diz assim, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Você sabe que todas as seitas heréticas usam o texto sagrado, né? Usam o texto sagrado. Agora, corrompido, né? Como Paulo diz aqui, faz a sua doutrina, mesclando verdades com mentiras, com meias verdades, para enganar. Cuidado aí com a sã doutrina. A malignidade também procura tornar inútil o labor missionário, né? Entenda por labor missionário o labor ministerial, né? Quando você está em missão, né? Você está em missão, você é aquele missionário que Deus levantou para levantar aquela obra, para expandir a obra. Então veja o que é que o texto nos diz em 2 de Tessalonicenses, né? Nós temos aqui o capítulo 3 e o versículo 5, né? A 1 Tessalonicenses, a palavra diz assim: por isso, já não sendo possível continuar esperando, porque Paulo fundou a igreja de Tessalônica, mas ele foi impedido de entrar. Você vai ver em outro texto isso. Aí Paulo fica esperando para ver como é que essa igreja vai continuar. Aí ele diz, já cansado, né? Já não sendo mais possível continuar esperando, eu mandei indagar, ele mandou Timóteo, para indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o meu labor, o meu trabalho entre vocês. Veja que Paulo, ele estava atento
as estratégias do inimigo, ele sabia enfrentá-las. Olha, eu fundei a igreja, mas não estou mais lá, mas eu estou temendo que o tentador, ele provasse a vossa fé, e assim tudo que eu fiz fosse de água abaixo, né? Tudo que eu fiz não prevalecesse, a igreja se desanimasse. Então, amados, tem que estar atento, não é? Porque o inimigo quer tornar inútil aquilo que você fez com tanto esforço. E, mais uma vez, no verso 7, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as tribulações e privações, a igreja estava permanecendo firme. Aí a alegria de Paulo. O inimigo procura pôr obstáculos às viagens missionárias. Isso quer dizer, o inimigo, ele vai procurar impedir que tua igreja cresça, que tua igreja alcance o bairro, a comunidade onde ela está inserida. Ele pode querer impedir que você avance com o evangelho, porque a missão da igreja não é só local, não é só nacional. A nossa missão é o mundo. E o inimigo quer pôr obstáculos nesse avanço. Vejam o que diz o texto, 2,18. Por isso quisemos ir até vós. Eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Será que você teria coragem de falar isso? Esse pastor tão consagrado teria coragem de dizer? Paulo não teve preocupação de deixar registrado isso não. Satanás me barrou o caminho, eu quis ir, mas ele impediu. Não só uma vez, mas 2. Batalha espiritual, meu irmão, é uma realidade. E lembre-se que você não é tão santo e consagrado. Você não tem brechas para isso acontecer. Isso não é verdade. Todos nós enfrentamos essas lutas, não é? O apóstolo São Paulo enfrentou também. Vamos ver esse enfrentamento, né? Malignidade querendo impedir o avanço da obra. E a gente vai colocar isso numa forma prática, em cima desse verso, mas em toda a carta a gente vai entender como foi que Paulo enfrentou essa cilada maligna de impedi-lo avançar. Quer dizer, voltar a Tessalônica. Paulo persistiu na luta para entrar na cidade. Satanás me barrou o caminho, então eu já tentei, não deu certo. Não, querido, o soldado de Cristo, ele persiste na batalha, ele vai à luta. Paulo persistiu para entrar na cidade. Segundo, Paulo invadiu a cidade com a pregação do evangelho e levou as pessoas ao arrependimento e à libertação dos ídolos. Está aqui, 1 de Tessalonicenses 1, 8 e 9. Ele diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ele entra na cidade e há conversões e libertação graças ao Senhor. Mas Paulo, ele responsabilizou a igreja para se autorreproduzir. Não é assim que você deve fazer?
Abriu a igreja, meu irmão. Permite que a igreja cresça. Não fique amarrando, o trabalho é meu. Tua igreja abriu uma congregação, emancipa. Sabe por quê? Porque o trabalho é do Senhor e a igreja se autorreproduz. É o Espírito Santo quem faz a obra. Agora, evidentemente, você só vai emancipar depois que a igreja se estabelece na doutrina dos apóstolos. A igreja está segura, está com uma liderança capacitada. Olha, a liderança capacitada vai fazer a igreja se autorreproduzir, não é? Não deixe que o seu líder trabalhe só na intuição. Manda ele para o Betel, porque aí ele vai se capacitar, não é? Vai se preparar. Então, ela vai se reproduzir. 1 Tessalonicenses 1, 6-8. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em meio de muita tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo. E vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Uma igreja que se reproduziu, se tornou modelo, não apenas dentro de Tessalônica, toda aquela área que hoje, né, a gente tem aí a Turquia e as igrejas ali da Macedônia. Bem amados, Paulo também enviou Timóteo para pastoreá-los, né? Então abriu a igreja, manda um pastor. E no capítulo 3, versículos 1 e 2, porque não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-me bem ficar sozinho em Atenas e enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos confirmar. Então vamos por liderança. E dedicou-se à oração pelos convertidos. Lindo isso. O texto diz que Paulo orava dia e noite. Que coisa, hein? Orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então ele não disse assim, eu não estou podendo ir. Não, eu vou pela oração. Eu vou pela oração também. Ok. Ele vigiava o rebanho contra os ataques de Satanás. Já lemos esse verso, né? Vigiando que o tentador não vos tentasse. Ele deixou o legado do seu testemunho. Coisa linda. Capítulo 2, você encontra Paulo chamando a consciência da igreja. E ele diz, eu vou ler somente um verso. Ele diz, versículo 12, exortamos e consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. E o verso 10, vós e Deus sois testemunhas. Ele não só diz, a minha consciência está dizendo que eu fiz aí, estou deixando aí um legado cristão, um legado de fidelidade a Deus. Não, ele diz, vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Que testemunho maravilhoso! Eles tinham um referencial. E por último, Paulo escreveu 2 cartas. Ele pastoreou a igreja de longe, mas ele estava lá, através dos seus escritos, que também se tornou os escritos de Deus para nós. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos ver as estratégias de Satanás na comunicação da palavra, né? Como é que o inimigo age? Você está pregando,
Aí o texto está dizendo aqui que ele cega o entendimento dos incrédulos. Eu estou citando Coríntios, cega o entendimento dos incrédulos. Por isso que antes de ir ao campo, antes de evangelizar, a gente precisa orar, para que o inimigo não tenha poder de fechar a mente do povo, para que não entenda o evangelho. Ele tenta impedir a germinação da semente. Está lá escrito nesses textos. Vem o inimigo, lembra da parábola do semeador? Vem o inimigo e arranca a semente. O maligno está perseguindo, porque ele não quer que a palavra de Deus germine para gerar o fruto, o fruto de vidas salvas pelo Evangelho. E ele opera falsos milagres para enganar, e para atrair a atenção das pessoas. Eu vou citar só Atos 13, quando Paulo estava pregando, o Elimas, o mágico, começou a atrair a atenção daquele procônsul que estava interessado em conhecer o Evangelho. Aí Paulo, usado pelo Espírito, diz, ordena que aquele homem fique cego, e ele ficou. E aí o procônsul viu o poder de Deus, maior do que o poder daquele mágico, e se converteu. Então, nós precisamos estar atentos às insinuações do diabo. A última parte nossa são as armas. Nós estamos vendo até aqui como é que ele age. Agora, quais são as armas da nossa batalha? A palavra nos chama para tomar toda a armadura de Deus. Efésios 3, 13 a 17. Então, põe o cinto da verdade. A verdade ajustada à vida. Essa é a forma, o objetivo. É o objetivo do cinto. Ajusta a verdade à vida. Não adianta você dizer, a Bíblia diz, mas e você, vive o que a Bíblia diz? Couraça da justiça protege os órgãos vitais. Cristo é justiça nossa. Então, você é justificado? Nada nos separará do amor de Deus. Você é justificado? Quem pode te condenar? Então não deixa as setas malignas atingir teu coração. Calce as sandálias. Nós precisamos colocar os sapatos, as sandálias do Evangelho. Perceba que essas sandálias, elas tinham esses botõezinhos assim, para o guerreiro firmar o seu pé na areia, não é? Tem que firmar para poder se movimentar. Então, firmeza na verdade. E usar as sandálias para levar o Evangelho da paz aonde ele precisa chegar. O escudo da fé. Paulo deixa claro, o escudo da fé, você precisa saber manejar. Firma o pé e maneja esse escudo. Embraça esse escudo. Se a arma maligna vem da direita, você vai para a direita. Se é para a esquerda, você vai para a esquerda. Põe o teu escudo, crendo que nenhuma seta vai poder te alcançar. É o escudo da fé que protege. O capacete da salvação, guardar a mente. Como é que a gente guarda a mente? Com a certeza da salvação. Meu querido, se você tem na sua mente a certeza da sua redenção, você não vai deixar que nenhuma dúvida, que nenhum pensamento maligno venha roubar tuas convicções. Não rouba tuas convicções. Mas ele não vai roubar se você puser o capacete. Guarda tua mente,
com a salvação. A salvação aqui não é apenas o perdão dos pecados, é tudo que envolve a nossa vida cristã. Somos salvos. Já somos salvos. É um ato, é a conversão. Estamos sendo salvos, é a santificação. E seremos salvos. A nossa expectativa da eternidade. A salvação em 3 etapas. Essa salvação guarda nossa mente. E a espada do Espírito. Empunha bem essa espada. A palavra de Deus. Com ela, nós vamos vencer todos os dardos malignos. Vamos vencer todas as estratégias de Satanás que quer alcançar a nossa vida. Lembra da tentação de Jesus? Usou a palavra. É a palavra, a espada do Espírito. Agora escuta bem. Você precisa conhecer a palavra. Por isso você tem que estudar a palavra. Não é somente ter na mão. Aqui é um livro. Você tem que ter a palavra guardada no coração. Você tem que experienciar a palavra. Porque quando o inimigo vem, você tem a palavra na mente e no coração. Para citar a palavra apropriada. Vê o que eu estou dizendo, apropriada. Você não vai dizer, o inimigo está te atingindo, aí você diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa pode não ser uma palavra apropriada. Lembra, Jesus usou a palavra apropriada, nem só de pão viverá o homem. Então vamos usar a espada de forma sábia, né? E apropriadamente para o tipo de tentação que você pode estar passando. Outra arma é o discernimento. A gente precisa discernir quem é que está agindo. Não é? Satanás, ele procura, já vimos, né, camuflar. Então precisa de ter a mente pronta para discernir. Coríntios fala do dom do discernimento. Mas nem sempre a gente tem o dom. Nem todos têm o mesmo dom, não é verdade? Os dons são dados a uns e a outros dons, é assim que está lá no texto. Mas você pode ter discernimento. Hebreus 5,14. A palavra diz, né, que os adultos, quer dizer, aqueles que são já maduros na fé, têm a mente exercitada para discernir o bem e o mal. Não apenas o bem do mal, viu? É o bem do bem e o bem do mal. Discernir quem está atuando nesse cenário, para você não estar golpeando o ar, não estar golpeando a pessoa que está do seu lado. Busca o discernimento e a gente precisa de oração. Paulo diz, depois que ele fala de toda a armadura de Deus, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Então a oração, ela deve acompanhar a nossa vida nessa batalha. E a meditação, o uso da palavra, né? A gente vai vencer com a palavra, né? Já falamos da espada, esse uso prático da palavra. Então, vamos guardar a palavra no coração, né? Como diz aí em Josué, medita nela de dia e de noite. A armadura de Deus, nós já vimos, e vigilância. Paulo diz com toda oração e súplica, vigiando em todo o tempo. O soldado na batalha, ele tem que ser vigilante, ele tem que olhar para todos os lados para saber de onde vem o inimigo. Então vamos vigiar. E a Bíblia diz em Pedro, vigiai, porque Satanás está ao nosso derredor, buscando uma oportunidade, buscando a quem possa tragar. E Jesus nos manda vigiar. Vigiai, porque
Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia. Autoridade é a outra arma. Ele nos deu autoridade. Já falamos disso quando nós falamos sobre Jesus, né, na sua autoridade sobre os demônios, que ele deu autoridade aos discípulos, né? Eu vos dou autoridade. Então vamos receber a autoridade delegada. Quando ele nos manda para o exercício da missão, né, seja qual for seu ministério, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então faz discípulos aqui, ali e além, né? Nossa missão é mundial. A autoridade é de Cristo. Nós não temos autoridade pessoal. Nesse reino espiritual, nós usamos a autoridade de Jesus. Mas nós vamos entender que essa autoridade, ela é para expulsar demônios também. Quando ele mandou os discípulos, ele disse, né, libertai, né, os oprimidos do diabo. Libertar os demônios. Então, gente, aliás, libertar as pessoas, né, dos demônios. Batalha espiritual, já disse, não é só, né, exorcismo, não é só expulsar demônios, mas também é. Então, nós precisamos ter essa autoridade, como Cristo teve, né, onde ele ia, né, o texto diz, ele expulsava, ele libertava as pessoas. E eu quero só trazer aqui Atos 16, quando o apóstolo Paulo, ele está saindo para a missão e aquele espírito maligno, mentiroso, né? Através daquela adivinhadora, fala que ele é um servo de Deus Altíssimo, estava falando a verdade. Mas Paulo olha para aquela menina que era usada por aquele espírito de adivinhação e ele repreende, né? Sai dela. E o maligno saiu. Você tinha a autoridade de Jesus para dizer sai, e Deus vai te usar para você libertar as pessoas de toda opressão do diabo, de toda malignidade. Ele nos deu autoridade para isso. O Senhor te abençoe e te capacite nessa batalha. A gente precisa entender que a nossa missão no reino de Deus também é composta da batalha espiritual. O Senhor te abençoe grandemente. Que a palavra esteja no seu coração e na sua mente, e que você seja aquele soldado valente no campo de batalha. Amém? Vou orar por você. Senhor, abençoa teus filhos que estão recebendo a tua palavra. Faze-os verdadeiros valentes, como eram os valentes de Davi, que lutavam pela tua causa, como soldados armados e também com autoridade, com conhecimento, com experiência, com vida, vencendo Satanás na experiência pessoal e no ministério, em nome de Jesus. Amém.